Glória a Deus, Pai do Senhor Jesus, a todos que estão ligados aí no ao vivo da Igreja Encontro com Deus. Sou o pastor Fernando, co-pastor aqui da Igreja Sede de São Paulo, pastoreada pelo pastor Júnior, e estamos nesse segundo episódio de podcast. Hoje, nessa ocasião, estaremos falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse, e aqueles que estiverem assistindo já, conectados com a gente, peço para que, se possível, puder enviar essa live para mais alguma pessoa, apertar no aviãozinho aí, enviar para alguém, para que outra pessoa também possa estar participando com a gente, interagindo com a gente, em nome do Senhor Jesus. Está aqui mais uma vez comigo o pastor Jonas. Pastor Jonas, para quem não conhece, é pastor ali da Igreja do Madalena, Encontro com Deus do Madalena, e é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, mais uma ocasião. Deus abençoe o pastor Jonas também, em nome de Jesus. Está aqui também o Diácono Guilherme. Diácono Guilherme, ele participa da igreja ali do Jardim Imperador, pastoreada pelo pastor Rubens. Diaconisa Simone, também quero deixar a oportunidade de mandar um abraço, pastor Rubens e Diaconisa Simone. Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus e todo o pessoal do Imperador. E eu quero já abrir a oportunidade para o pastor Jonas dar uma saudação em nome de Jesus. Pai do Senhor Jesus a todos. Boa noite, pastor Fernando, Diácono Guilherme. É uma honra para mim estar mais uma vez participando juntamente com vocês aqui. Quero mandar um abraço também para o pessoal do Madalena, que vai estar assistindo a live aí, minha esposa, Diaconisa Isabela, a minha família, que Deus abençoe. Você ouvinte, você que vai estar assistindo aqui essa live, que você possa ser alimentado pela palavra de Deus nessa noite. Quero também abrir a oportunidade, pastor, o Diácono Guilherme, estou profetizando já, né? Profetizando o pastor, já saiu o pastor aqui. Glória. Diácono Guilherme também, sua saudação em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Boa noite. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, e mais uma oportunidade para a gente estar falando da palavra de Deus. Quero também agradecer todo mundo que já assistiu na primeira, que está aqui de novo nos apoiando. É muito importante o apoio de todo mundo. Como o Fernando falou, compartilhe para o máximo possível de pessoas, para que essa palavra possa chegar cada vez mais longe. E é uma honra para mim estar participando nessa noite. E também vamos entrar, né, introdução dessa aula, para o pessoal também entrando, porque alguns vai pegando aos poucos, mas vamos lá. Hoje, nessa noite, a gente quer fazer uma live especial sobre o podcast As 7 Igrejas do Apocalipse. As 7 Igrejas do Apocalipse. Iremos ter um tema. Esse é um tema onde Deus preparou para a gente estudar nos próximos 3 meses na Escola Bíblica Dominical aqui da sede e de todas as Encontros com Deus. E também quero apresentar para cada um que está aí a revistinha. Não sei se vai dar para ver direito aí, mas a revistinha das 7 igrejas do Apocalipse é um tema que nós iremos estudar nos próximos 3 meses. Iremos falar sobre Éfeso, iremos falar sobre Esmina, iremos falar sobre João, o apóstolo João, iremos falar sobre Cristo glorificado, Nova Jerusalém. Então, assim, tudo aquilo que você puder aprender de conteúdo dentro do Apocalipse, você vai conseguir adquirir através desse trimestre. Então não fica de fora. Você que participa na sede não fica de fora. Você que participa nas locais não fica de fora. Madalena, Imperador, Tietê também, pessoa do pastor William, também um abraço para o pastor William, pessoa do Valo Velho também, pastor Edson, um abraço também para vocês que adquirem e outros tantos, pastor Jusilan também, que dá as aulas lá em Bragança Paulista, um abraço também. Então eu quero dizer para vocês, assim, o conteúdo é riquíssimo, tá? Não é porque eu e o Diácono Guilherme fez que é riquíssimo, não, irmão. É porque realmente o conteúdo do Apocalipse é um conteúdo sensacional. Por quê, pastor? Porque assim, é um conteúdo onde muitas pessoas, elas não têm a curiosidade de colocá-la em pauta, estudar, instruir. Por exemplo, se nós fôssemos fazer uma revistinha sobre os evangelhos, que nós já fizemos, né? No Sim. caso dos 12 apóstolos, é um conteúdo que ainda as pessoas, elas têm a curiosidade, porém,
No caso das 7 igrejas do Apocalipse, as pessoas não têm curiosidade em aprender do Apocalipse. Mas fica ligado com a gente, que hoje vai ter só uma palhinha do que vai ser esse conteúdo vasto, em nome do Senhor Jesus. Queria que vocês falassem um pouquinho também sobre essa revistinha, sobre o desafio das 7 igrejas do Apocalipse. Pastor Jonas, por favor. Glória a Deus. Falando sobre a revista, a apostila, como queira chamar, primeiro parabenizar o pastor Fernando, o diácono Guilherme, pela iniciativa, né? Imagino que não foi, não está sendo e não vai ser fácil para eles. É algo desafiador porque assim, a gente tem escola dominical na Encontro com Deus há anos. E sempre foi confortável porque era só ir no centro, comprar as revistas, né? Existe a revista do professor, conteúdo a mais, perguntas respondidas já. Então, é uma zona de conforto. Então, por que sair desse conforto para tentar inovar ou tomar a iniciativa de fazer uma revista? Então, quero parabenizar vocês por ter tomado a decisão de ter saído da zona de conforto, né? Sim. E ter implantado na Encontro com Deus, nessa instituição chamada Encontro com Deus, a revista própria da Encontro com Deus. Podemos se dizer que isso é um patrimônio, né? Um patrimônio. Se não me falha a memória, Billy Graham, que dizia que o maior patrimônio do ser humano é o conhecimento. Então, ele não pode ser tirado. A experiência para mim, particularmente, com a escola dominical, com a revista da Encontro com Deus, tem sido maravilhosa, porque o mais interessante que eu pude ver foi o povo abraçar a ideia, né? Porque o pastor Fernando, diácono Guilherme tomaram a decisão, mas o povo poderia não ter abraçado a ideia. Isso é mais importante, né? Poderia não ter abraçado a ideia e hoje poderia ser, de repente, um projeto frustrado. Sim. Né? Um projeto colocado dentro da gaveta porque o povo não abraçou. Então, o povo decidiu abraçar. A gente tem visto, domingo teve a aula especial, né? Que é aquilo que a gente chama de aula magna, que juntou tanto a sede, Imperador e o pessoal do Madalena. A gente deu aula junto, então a gente vê o povo renunciando um domingo de Páscoa, um café da manhã com a família, para estar aqui aprendendo, Glória a Deus, adquirindo conhecimento. Então, parabenizo tanto os meninos pela dedicação de fazer a revista, mas também você, que faz parte da Escola Dominical Encontro com Deus. Parabéns, parabéns aos alunos, parabéns a todos que têm se dedicado, particularmente o pessoal do Madalena, que tem se dedicado, pessoas que a gente vê a ansiedade sobre essa revista nova, ansiedade, pastor, quando que vai chegar a revista? Pastor, eu quero a minha, pastor, não esquece Glória de mim. Então é um projeto que, pela misericórdia de Deus, está tendo bastante avanço. Glória a Deus. Também quero pedir pro Gui falar um pouquinho sobre isso. Eu falo Gui, irmão, vocês entendem também que a gente cresceu junto, então quando eu falar Gui já faz referência ao diácono Guilherme. Por favor, Gui. Glória a Deus. Pode chamar, não tem problema nenhum. Eu quero agradecer a todo mundo que comprou essa ideia de fato, igual o Jonas falou. A gente escreveu justamente para as pessoas que fossem ler, para quem fosse ler. Igual o vídeo que está sendo feito hoje, é para quem vai assistir. Então, se não tivesse ninguém para ler, óbvio, a gente absorve muito conteúdo também escrevendo a revista. Mas o mais importante é que pessoas sejam abençoadas através do nosso esforço. Eu até trouxe aqui hoje a revista dos 12 discípulos, que foi a nossa... um pouco de diferença, né? Só um pouquinho de diferença. A gente comentou semana passada que foi 2 semanas, né? Pra escrever. E quando eu peguei hoje na gaveta, eu falei, meu Deus. Como mudou, né? Como? Eu comecei a lembrar das nossas inexperiências. A gente primeiro imprimiu uma revista que só tava em frente. Só tinha frente, não era frente e verso. Revista desse tamanho, dessa grossura. Então, uma inexperiência muito grande. Essa revista nem tópico tinha para separar as aulas, mas eu fico muito feliz, porque eu comparei uma do lado da outra e falei, que maravilhoso que Deus fez e que tem nos honrado. Todo início é complicado, né? Exatamente. Nunca dá certo, que nem eu falei semana passada, né? Aqui no mesmo podcast. Nunca vai dar certo de primeira. Só que assim, muito erro que a gente cometeu mesmo semana passada, hoje não é pra cometer. Porque depois da primeira vez sempre melhora. Com certeza. E é aquele negócio, né? Mesmo que não fique maravilhoso, comece.
era um projeto. A gente estava em cima da hora. A gente podia desistir. Eu falei que por mim eu não faria, eu faria só no outro trimestre. Mas o Fernando falou, não, a gente vai fazer. E deu certo, pra glória de Deus. De cara as pessoas compraram, então eu fico muito feliz. Eu nem sou agoniado para poder fazer as coisas. Então, e a gente acabou sincronizando, deu tudo muito certo pra glória de Deus e tem evoluído cada dia mais. As pessoas têm, você falou sobre o conteúdo, né? Não é por conta que a gente fez, mas é porque tem muita fonte de pesquisa, a gente estuda bastante para escrever um conteúdo de qualidade para as pessoas. Então, eu fico muito feliz de poder fazer parte desse projeto, de poder, a gente poder estar fazendo um projeto juntos também, igual você falou, a gente cresceu junto. Então, imaginar que a gente brincava na rua de esconde-esconde, a gente brincava de qualquer coisa, arrancava o tampão do dedo na rua, jogando bola. Aí, quando você olha para a realidade hoje, né? Crescimento espiritual e tá na presença de Deus podendo criar algo assim é maravilhoso. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos para o conteúdo agora para quem está chegando agora, só recapitulando. Hoje nós iremos fazer um podcast sobre, na verdade, um pequeno resumo, né? Sobre as 7 igrejas do Apocalipse, e dentro disso iremos debater alguns assuntos. Eu peço também aquele que estiver chegando, tiver alguma pergunta para fazer, que seja uma pergunta coerente, possa fazer a pergunta, se der tempo a gente responde aqui, mas creio que vai ser uma bênção, vai ser um momento muito especial. Felipe, em nome de Jesus. Chegou, né? Felipe já chegou, né? Já chegou. Um abraço, Felipão, Deus abençoe, viu? Em nome de... E não causa não, por favor. Vamos lá. Quero fazer a primeira pergunta sobre pro Diácono Guilherme. O livro de Apocalipse, todo mundo conhece, ou para quem não conhece, ele é escrito por João. Sim. João, apóstolo de Jesus Cristo, discípulo de Jesus, também conhecido como apóstolo amado, né? O apóstolo do amor. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre quem era esse apóstolo, um pouquinho sobre como foi essa caminhada dele com Cristo. Por favor, Diácono Guilherme. Glória a Deus. Eu trouxe também essa revista justamente por conta de João ser um dos 12 discípulos, né? A revista é sobre os 12 discípulos, então eu peguei para recapitular aquilo que a gente tinha escrito também, e foi muito interessante poder correlacionar esses dois temas, né? João, ele é um personagem ímpar na Bíblia, né? A experiência que ele tem com Deus é indescritível. Tem muitos textos em que ele é citado, muitas passagens em que ele é citado. João, ele tinha um temperamento muito forte. Até Jesus o chama de filho do trovão, justamente por conta desse temperamento. Sim. Muito forte, né? Por mais que ele fosse o apóstolo do amor, né? E ele evoluiu muito nessa parte. Sim. Quando ele está seguindo Jesus, ele era muito jovem ainda. E ele foi o único discípulo que de fato foi até o final com Jesus, né? Se nós formos olhar para a história, ele vai até o final, literalmente, ele fica com Jesus até o último momento na cruz. A gente tem aquela cena emblemática de Jesus dizendo que agora a mãe, Maria, era agora a mãe dele. Sim, para ele cuidar, né? Filho, exatamente. Então, é muito interessante a história dele. E João, ele tinha muitas características muito marcantes. Tanto na forma dele escrever, João escreveu 5 livros do Novo Testamento, é algo muito grande. Ele escreve tanto o seu próprio evangelho, né, contando a história de Jesus da sua perspectiva, quanto 3 cartas, né, que estão na categoria que a gente chama de cartas universais. E ele escreve o livro de Apocalipse, que é o que a gente vai se aprofundar bastante hoje. João, ele era um dos 3 discípulos mais íntimos de Jesus. Entre os 12 ali, ele estava nessa categoria dos 3 mais íntimos que sempre apareciam com Jesus em diversas situações, tanto no Getsemane quanto no Monte da Transfiguração. Ele fala de si mesmo até como aquele que Jesus amava, né? Sim. Parece um pouco de pretensão dele mesmo, olhar para ele mesmo dessa forma, mas isso indica o relacionamento que ele tinha com Cristo, né? Então, o nível do relacionamento que ele tinha com Jesus era algo muito profundo. Ele se mostrou também ser uma pessoa muito observadora. E um fato que deixa isso muito claro foi quando Jesus morreu. A gente está perto da Páscoa, né? Sim, isso é bem importante. Exatamente. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou ao 3º dia, só que eles vão visitar o túmulo de Jesus. As mulheres vão primeiro, né? E os homens não acreditam no testemunho das mulheres ali, eles querem ver de fato. E a Bíblia fala que vai Pedro e João juntos e João vai na frente.
E quando ele chega no túmulo de Jesus, ele faz uma observação que é muito importante. Nem Pedro observa isso. Ele observa que o lenço de Jesus, o que cobriria o rosto de Jesus, ele estava dobrado. Isso é algo muito interessante. Na verdade, quando se fala sobre esse lenço, acho que eu lembro até a pregação do Jonas. Acho que foi o Jonas que pregou sobre esse lenço dobrado. Porque esse lenço dobrado, ele é um algo interessantíssimo. Por quê? Porque o lenço dobrado, eu até vou pedir auxílio do Jonas nessa parte aí. Quando se fala de lenço dobrado, na cultura judaica, na verdade, sempre tinha aquela questão de refeição do servo, né, junto com o seu senhor, do amo e o servo. E o que acontecia era que o convidado, aquele que estava comendo da mesa, todos ficavam observando. Só que tudo indicava após ele terminar a sua refeição. Depois que terminasse a sua refeição, ele pegaria e embolaria o lenço e fosse embora. Se ele deixasse o lenço embolado, significava que ele não iria voltar. Ele só terminou a O refeição. servo poderia tirar a mesa, limpar, porque ele já teria terminado a sua refeição. Exatamente. Só que no caso de Jesus, só cortando o Gui, né? Deu uma cortada no Gui. E quando Jesus, ele morre e ele ressuscita, o texto diz que os lenços não estão todos bagunçados. O texto diz que tem um lenço dobrado no lugar à parte, né? Exatamente. Além da cultura judaica falar sobre a questão do senhor e do servo, questão de refeição, também trata-se de quando o jovem se apaixona pela jovem, né? Pela judia, ou por questão de paixão, de amor, ou por questões de que na cultura tinha muito dos pais escolherem com quem os filhos iam casar. Então era normal de agora o noivo ir visitar a noiva e fazer também uma refeição na casa dela, conversar com os pais, tratar a questão do dote, que era muito da cultura, né? Na Judaica. época. Então, agora, ainda quando o casamento ainda não estava marcado, ainda poderia acontecer desistência, tanto do noivo quanto da noiva. Poderia acontecer desistência. E segundo os historiadores, era muito normal acontecer a desistência por conta de que, às vezes, o pai programava um casamento, só que quando o filho ia visitar a noiva, ele não gostava, chamava atenção, sabe? Não caía a graça, olhava e a química não batia, como diz aí na linguagem atual, para ficar mais claro. Então agora o sinal de que ele tinha desistido da noiva e de que ele não voltaria, que ela poderia de repente se candidatar a outra pessoa, a um outro noivo, a um outro casamento, era que atrás da porta ele deixava o lenço. Então se o lenço tivesse jogado, embrulhado, Embolado, né? era um sinal que ela poderia desistir desse casamento, que ele não ia acontecer, porque esse noivo nunca mais ia voltar. Porém, quando ele ia embora, que ela puxava a porta para ver como que estava o lenço, se o lenço tivesse dobrado no lugar à parte, a noiva tinha que continuar se santificando, se purificando com as suas vestes brancas, porque o sinal é que o noivo ia voltar. Então, quando Pedro olha dentro da cultura judaica o lenço do lugar à parte, é Deus dizendo: eu preciso que a minha noiva esteja preparada, com as vestes limpas, santificada, porque o noivo vai voltar. O noivo gostou da noiva. Entre linhas, Jesus está dando um sinal, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu estou indo, mas eu vou preparar-vos lugar. Então, só um adendo aqui muito importante, é que, voltando para a questão de João, João é o que observa, né? Exatamente. João é o Esse que ponto. percebe esse ato, ele fala assim: opa, Tem um negócio diferente. tem um negócio diferente. Tem o lenço aqui, só que o lenço não está embolado, está dobrado. Sim. Ele vai voltar. É um indício muito importante. Por que eu quis focar nessa parte? João era muito observador. E João vai ver muita coisa em Apocalipse. Quando ele tá no céu, literalmente, ele é assunto aos céus, nós vamos chegar nesse tema. Ele vai olhar muita coisa que ninguém nunca viu. Então é muito importante João ser observador e detalhista naquilo que ele está explicando. Um dos textos mais emblemáticos de toda a Bíblia é justamente o Apocalipse. Ele é enigmático, para você entender os símbolos, é algo complexo. Então João precisava dessa característica e foi achada nele, né? Alguém que era observador. Mas continuando aqui na história,
de João, não quero ser longo aqui, ele fica muito também na sombra de Pedro em Atos, por exemplo. Pedro, ele vai muito à frente, né? É alguém que é muito assim. Nós vemos também nas listas dos discípulos, nós falamos sobre isso, ele está sempre em primeiro, justamente por conta disso, dessa iniciativa de tomar liderança. E o que acontece é que, nas vezes em que João aparece no livro de Atos, ele aparece na sombra de Pedro. É sempre Pedro fazendo alguma coisa e João está só acompanhando ele. E depois disso, isso vai mudar completamente, né? O que nós vemos em Apocalipse é um João que é protagonista. É um João que ele tá como personagem principal, vamos dizer assim, dessa história e talvez um dos livros mais importantes da Bíblia, né? Que fala sobre a escatologia, sobre o futuro. Porque na verdade, se fôssemos classificar entre os principais autores do Novo Testamento, se fosse colocar um top 3, eu acho que João ocuparia pelo menos essa posição, né? Exatamente. Porque em segundo lugar, acho que exatamente, porque o primeiro, sem dúvidas, vamos colocar como Paulo, né? o Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele, sem dúvidas, mas João, ele entra nessa categoria, né? Porque o Evangelho de João, escrito por João, cartas, né? as 3 cartas são pequenas, mas 3 cartas, e o livro de Apocalipse. Exatamente. Então ele é um escritor, entanto, ele é protagonista em várias histórias, por mais que ele tenha ficado na sombra de Pedro por muito tempo. Então é importante saber que ele soube esperar, né? O momento dele ser o protagonista. Não é à toa que ele foi o que ficou vivo por mais tempo. João, ele foi o único que não foi martirizado, ou seja, não foi o único que não foi morto. Ele tentaram matar ele, né? Por conta do nome de Cristo. Jogaram ele num tanque de óleo. E depois ele foi jogado numa ilha penal até, que é Patmos, onde ele vai escrever o Apocalipse. Mas ele não morre. Então tentaram matar ele de tudo quanto é jeito, mas ele não morreu. O Fernando falou que ele é justamente o apóstolo do amor. E é interessante que nos escritos dele, ele usa essa palavra, a palavra amor, mais de 80 vezes. Então ele fala de amor muito. E é algo que ele aprendeu, né? Porque antes ele estava mandando tacar fogo numa cidade, tacar fogo numa vila, né? Justamente por conta de uma rejeição ali. Tava ele e Tiago, que é seu irmão. Importante citar isso, né? Tiago, discípulo, é irmão. Os dois são filhos de Zebedeu. E ele era alguém que evoluiu bastante, de alguém que era muito jovem e inexperiente, que teve uma grande evolução, mas que continuava também zeloso com a verdade. Ele não perdeu essa característica. O amor dele e o zelo dele pela palavra de Jesus, por tudo que Jesus falou, pela palavra de Deus, era muito grande. Não é à toa que ele fala também muito sobre testamento. Se não me engano, são 70 vezes que ele fala sobre testamento. Algo interessante também na história de João, se nós formos olhar, João, ele pastoreou a igreja de Éfeso, uma das igrejas que nós vamos falar aqui. É algo que não está na Bíblia, mas que historicamente fica claro. Os historiadores falam muito disso. E foi lá que ele morreu, depois dele sair de Patmos. Então, ele tem muitas histórias em diversos lugares. Ele foi muito importante também em uma das igrejas que nós vamos falar aqui nessa noite. E ele vai para a ilha de Patmos num momento em que está acontecendo muitas perseguições. É importante a gente colocar isso. Essa ideia de João ser jovem também é muito interessante. João, ele era jovem por conta de um texto, né? Tem um texto que fala sobre a cobrança de impostos. Isso, exatamente. É bem importante também falar sobre isso, porque a gente tem uma ideia, eu até falei isso numa escola dominical, que quando Jesus, ele está dentro de uma situação em que pede para ser pago os impostos, ele manda Pedro ir pescar, né? Exatamente. Ele manda Pedro ir pegar pescar. Na boca do peixe, né? E quando ele manda Pedro ir pescar, o texto fala que Jesus, ele fala assim, ó, pega na boca do peixe, né? Uhum. Inclusive pega com vara, né? Que ele é uma referência que Pedro é acostumado a buscar com rede, com né? rede. E o texto fala que Pedro, ele pega a moeda e Jesus disse assim, paga o meu imposto e o seu. Por que o meu imposto e o seu? Ele não anda com 12? Exatamente. Por que não pagar o imposto de todos? Porque aí faz uma referência que o mais velho, né, era Pedro. Então, exatamente, o que ultrapassava a idade de 20 anos, que dentro da tradição judaica, que é a idade para se pagar os impostos, era Pedro, era o único. Então João tinha menos que isso, né? Menos que 20 anos de idade. Exatamente. Esses impostos eram pagos, nesse caso, né? Eram pagos ao templo, né?
Então, não eram impostos romanos, por isso está na Bíblia. Se você quiser, tiver alguma dúvida, está em Êxodo capítulo 30, verso 14, fala exatamente sobre isso. Então, João era alguém muito jovem que evoluiu e que chegou até o ponto de escrever o livro de Apocalipse. Ele vai falar sobre essas perseguições que a igreja vai sofrer. Ele está sendo perseguido, não é à toa que ele é jogado numa ilha penal. E é interessante falar também que a igreja, no começo ali, ela era muito perseguida pelo povo judeu, por quem era judeu. O povo de Roma não estava muito aí. Só que depois Roma vai entrar nessas perseguições e vai entrar com muita força. Quem vai dar essa virada de chave, nós vamos falar muito sobre isso na revista, é justamente Nero, né? Acontece um incêndio na cidade de Roma, onde tem 14 bairros e 10 são completamente assim destruídos pelo fogo, e os 4 que sobram, a maioria das pessoas que moram lá são cristãos. Então, muitas pessoas falam até que Nero que mandou incendiar a cidade. Mas, independente disso, a culpa caiu nos cristãos e começa uma perseguição muito grande. Então, João ele vai falar para essas pessoas de uma esperança futura de que Jesus vai voltar, e vai falar para essas pessoas também, para elas suportarem essa perseguição. Essa é a mensagem de João para o povo de Apocalipse. Então agora, indo agora um pouquinho mais a fundo, né? Depois dessa introdução bem bacana que o Gui fez sobre João, né? Nessa parte de João, ele na verdade assim, entre todos, ele também vai receber uma promessa. Exatamente. Né? Uma promessa sobre acerca da sua morte. Então, João, ele é aquele cara que ele vai ter algo especial com Deus. João, ele é o único que coloca a cabeça no peito de Jesus. No peito de Jesus. Porque algumas pessoas até falam ombro, né? Mas o texto fala que ele coloca a cabeça no peito de Jesus. Então, é assim, se um homem coloca a cabeça no peito de Jesus, tem que ter muita intimidade, né, pastor Jonas? Tem que ter muita comunhão, né? E agora, relacionado à promessa, ele vai colher os frutos daquilo que ele plantou. Exatamente, né? Desse relacionamento, né? Enquanto tá todo mundo, nossa, ele é o Cristo, ele é o Mestre, eu não posso se aproximar. Enquanto o próprio Pedro, que viveu grandes coisas, mas no dia que Jesus queria lavar os seus pés, ele queria resistir. João é totalmente diferente. João queria proximidade e ele viu que Jesus deu esse espaço. Então, João vai além, traz a ideia de que se você quer viver o que ninguém nunca viveu, faça o que ninguém nunca fez. Exato. Então João decide fazer o que ninguém nunca fez e agora vai viver o que ninguém nunca viveu, que é ver o Cristo glorificado. E é tão interessante que está falando que João teve uma transformação tão magnífica que nem o que falou. João, ele é conhecido como filho do trovão, né? Uhum. E como ele é conhecido como filho do trovão, se eu tiver errado pode me corrigir, tá? Porque agora veio de imediato. É ele que pede para a ilha ou uma aldeia ser queimada. É ele e Tiago. Samaritanos, Exatamente. É uma vila de samaritanos. Então ele pede fogo. Ele fala assim, fogo. por que você não manda fogo? Manda fogo. E ele usa base bíblica, porque Ele tem fala assim, gente que para derramar a sentença acha até base bíblica. Ele fala assim, ó, deixa a gente fazer como Elias fez, mandou descer fogo do céu. E É uma queimou autoridade tudo. muito grande, né? Ele fala, você quer que a gente peça para que Deus mande fogo do céu? Então, mas só que assim, eu quero só fazer esse adendo, por quê? Porque assim, calma, irmãos, tá? Não é pra você pedir fogo do céu, porque depois que você se aprofunda em João, lá na epístola, ele chama os seus leitores de filhinhos. Exatamente. Exortando, meus filhinhos, não pequeis, prega contra o pecado com amor. É ele que chama Jesus de advogado? É ele que chama, não é? Exatamente. É ele que chama Jesus de advogado. Então, assim, aquele mesmo que pediu fogo do céu, agora ele tá chamando seus ouvintes de filhinhos. Traz a ideia Fala de tanto mudança, sobre amor, né? Exato. Traz a ideia de mudança, de quem ele era, de quem ele passou a ser pós um relacionamento com Cristo. E assim, quem coloca a cabeça no peito de Jesus tem a sua vida transformada. Com Então certeza. fica uma dentro que assim, não adianta eu colocar a cabeça no peito de Jesus e não ser transformado. Não adianta eu colocar a cabeça no peito de Jesus e falar como quiser, andar como quiser, não. Eu coloco a cabeça no peito de Jesus, mas o que eu fazia antes, eu não faço mais. Aquilo que eu pedia antes, eu não peço mais. Aquilo que eu falava de errado antes, hoje eu não peço mais. Hoje eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus, né? Por quê? Porque as pessoas, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, as pessoas confundem contato com Jesus não significa libertação. Exato. E contato com Jesus é libertação diária.
né? Contato com Jesus é libertação todo dia, é confronto. O evangelho que estão pregando por aí, que não precisa mudar, eu nasci assim, eu cresci assim. É justamente os nicolaítas que a gente vai falar. Isso está errado, isso está completamente errado. Evangelho é confronto. A gente estava estudando esses dias atrás que o culto, falei na escola dominical, o culto, irmão, ele não é para você gostar ou não gostar. Nada. O culto não é para você terminar o culto e você falar, ô pastor Jonas, gostou do culto? Isso não é culto. Culto é sacrifício. Culto é altar. Culto você entrega. Culto você não vem para receber. Culto você vem para entregar. O importante é se Deus gostou. Tem que terminar o culto e falar assim, Deus recebeu o meu culto? Não é seu gosto aí do culto. Exatamente. Só pra gente finalizar essa parte, é muito interessante essa questão de João, porque ele tem muitas experiências com os outros dois que são íntimos, né? Igual eu falei, ele tem a experiência tanto do Getsemane, tanto de ver o Monte da Transfiguração ali, Jesus transfigurado. Só que João, além dessas experiências, tem outras experiências também, mas além dessas experiências com os íntimos, que Jesus só fez com os íntimos, agora ele vai ter uma experiência ainda mais íntima. Uma experiência que só Sim. ele teve. Nenhum dos outros dois discípulos que eram considerados íntimos tiveram. Que é o que ele vai ter no Apocalipse. É com o próprio Jesus que ele está falando. A revelação para a igreja vem do próprio, para as igrejas vem do próprio Jesus. Então, esse nível de relacionamento com Jesus, de colocar a cabeça no peito dele, leva a ter também experiências muito maiores, muito mais profundas com ele. Porque quer algo mais profundo do que João teve em Apocalipse? Ouvir os batimentos cardíacos de Jesus. Exatamente. Então vamos lá. Quer falar alguma coisa para terminar? Não, só completando a questão, como você falou que é o próprio João que fala sobre Jesus ser o advogado, e eu estava agora, a mente estava viajando, na questão de que um grande passo para a mudança é quando eu entendo quem eu sou no reino de Deus. Por que João entende isso? Porque quando Jesus é rejeitado na vila dos samaritanos, ele quer julgar os samaritanos, certo? Só que aí Jesus fala, o Filho do Homem não veio para matar, o Filho do Homem veio para salvar, para amar. Então agora quando João está dizendo, ele é o meu advogado, o que é que ele está dizendo? Não sou mais eu que respondo às afrontas, sou mais eu que respondo às rejeições. Porque a frase famosa, e se tornou até meme na internet isso aí, é quando o advogado fala assim, ó, não diga nada até eu chegar. Porque o advogado sabe a palavra certa para usar, a palavra certa para resolver dentro da lei. Então quando João está dizendo, tem um advogado, ele entendeu quem ele é e ele entendeu quem Cristo é na vida dele. Sim. Por isso que os samaritanos, João quer responder diretamente. Só que depois, nas cartas, ele já entende. Ele é o meu advogado, então ele responde por mim. Ele fala por mim. Ele entrega a sentença por mim. Então no dia que a gente entender isso, o crente não discute com outra pessoa. O crente não responde à altura. Ah, mas eu fui afrontado. Mas se você tem um advogado, você se cala e o advogado responde por você. Você chama o advogado, ele responde, né? Vamos lá. Agora perguntando pro pastor Jonas, que eu já perguntei pro diácono Guilherme, agora entrando um pouquinho mais a fundo sobre o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, na verdade, todo mundo sabe que ele é um livro muito polêmico, né? Sim. Porque fala sobre escatologia. Então ele é um livro que, assim, quando você fala, vamos estudar sobre Apocalipse, as pessoas elas falam assim, mas tem medo. Parece que foi criado um medo. Parece que foi criado um trauma quando se fala de Apocalipse. E muitas vezes as pessoas nem se interessam a ler esse livro. Com medo do que tem lá, né? Exato. Só que assim, se a gente for colocar o livro de Apocalipse, nós temos o adversário, ok? Nós temos o adversário. E o adversário se chama Satanás. Exato. Só que o único livro que vai detalhar a queda e a falência do inferno é no livro de Apocalipse. Uma derrota completa, né? Então você imagina, o maior desejo de Satanás e do inferno é que você não leia a derrota dele. Então assim, se tem uma coisa que é desafiadora, é interpretar Apocalipse, porque entra no mundo espiritual. Mas eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, pastor Jonas. O desafio que é de pregar, explicar esse livro de Apocalipse, por conta que foi criado esse trauma na mente das pessoas. Como o Gui falou, medo, né? Você mesmo perguntou e respondeu um tópico da pergunta, ainda bem que não está relacionado com o que eu ia falar, mas a questão que envolve o mundo espiritual. Então o medo, a questão que envolve o mundo espiritual. E assim,
eu anotei 2 tópicos aqui para falar. Primeiro, o medo. Por que o medo do Apocalipse? Você vê que às vezes você vai pregar sobre Apocalipse na igreja e às vezes nem é nada de correção, às vezes nem é nada sobre juízo final, grande tribulação, porque isso aí, o começo do Apocalipse não trata disso. Não trata. Às vezes você vai pregar sobre Apocalipse 1:18. Só acordando você um pouquinho, você que vai entrando, se quiser mandar para alguém pra gente ganhar mais pessoa para aprender, entramos no conteúdo, pega aí no aviãozinho e envia para alguém, para mais pessoas participar com a gente, em nome de Jesus. Pra continuar. Manda aí, pessoal. Quem compartilhar vai receber um abraço aí. Vai ser o prêmio. Então, assim, às vezes a gente vai pregar sobre Apocalipse 1:18. Jesus, ele tomou a chave da morte e do inferno. Isso aí não tem nada a ver com medo, mas quando você fala, abre a Bíblia em Apocalipse 1:18, as pessoas, meu Deus, eita, hoje é o dia. Por que está relacionado a esse medo? Eu estava meditando, um dos motivos é porque o Apocalipse trata muito do fim. E o ser humano tem dificuldade de se adaptar ao fim das coisas, Exato. ao fim da vida. Então, o ser humano sofre com algo que é o medo de morrer. Então, o Apocalipse fala da minha morte, do meu fim. Claro que matéria, né? Claro que matéria, a morte, o fim do corpo. Mas a verdade é que o ser humano, há poucos tempos atrás, vamos falar assim, poucos dias atrás, nós enfrentamos uma pandemia que foi um dos maiores acontecimentos, né? Principalmente Sim. aqui no Brasil, que não enfrenta tanta coisa como terremoto, né, tsunami, mas a pandemia, o coronavírus, ele veio de um jeito que basicamente no sábado a gente estava vivendo normal e no domingo a gente estava vivendo um deserto na rua, um isolamento, né? Uma quarentena, só que o ser humano se adaptou muito fácil. Exato. A gente coloca uma máscara, a gente leva um vidrinho de álcool gel no bolso para onde a gente vai, aonde a gente for, a gente fica um distanciamento de 1 metro para o outro. Motorista de aplicativo, sabe o que eu estou falando aqui? Quem usou também aplicativo Uber, 99, InDrive, na pandemia, vai saber do que eu estou falando. Muitos motoristas colocaram uma placa de acrílico para separar o motorista do passageiro. E o que é isso tudo? Adaptação. Então o ser humano consegue se adaptar a tudo. Eu costumo dizer que o ser humano ele é muito parecido com o camaleão. O camaleão ele vai se adaptar de acordo com o ambiente que ele encontra. Se ele está num ambiente verde, ele fica verde. Se ele está num ambiente marrom, ele fica marrom. E assim vai. Só que uma coisa que o ser humano não aprendeu a lidar é com a morte. Uma coisa que o ser humano nunca aprendeu a se adaptar é com a morte. O ser humano nunca aprendeu a lidar com a morte. Não tem esse. Quando a morte chega, a perca chega, ela abala as estruturas. Ela mexe com a estrutura do ser humano. Então, um dos motivos que o ser humano tem medo, o crente e o ser humano no geral, que muita gente que não é crente, mas conhece a Bíblia Sagrada, um dos motivos desse medo é trata do meu fim. Se a gente pegar Jesus quando ele vem, e a tradição judaica vai falar bastante sobre isso, que existia um grande medo nos judeus. E o maior medo para um judeu e uma mãe judia, o maior medo para uma mãe judia é se ver o filho dela morrer numa cruz. Porque era a pior morte da época. Morte maldita, né? Morte maldita. Moisés já tinha falado sobre isso. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Foi uma morte criada pelos bárbaros. Os romanos deram continuidade a essa morte. Exato. Então a mãe judia, ela vai dormir e acorda com medo de ver o seu filho crucificado na cruz. Então não só para a mãe judia, mas também para o judeu. O judeu tinha medo da cruz. Sim. E muitos judeus ortodoxos até hoje têm medo da cruz. Aí quando Jesus vem tentando tirar esse medo do judeu. É tanto que ele morre na cruz para mostrar para o judeu: não precisa desse medo. Não precisa desse medo, porque eu vou mostrar para você que eu vou morrer na cruz, a pior morte da época. Aquilo que vocês têm tanto medo, eu vou brincar. Eu vou brincar com a morte. Eu vou morrer, no terceiro dia eu volto. Então, você vê que Pedro, quando entende isso e vai ser crucificado, a gente aprendeu isso na escola dominical, Pedro fala: não quero ser crucificado igual Jesus. Eu quero ser crucificado de ponta cabeça, eu quero de forma diferente. Então, você vê que quando Jesus vem e morre na cruz, acaba o medo do judeu convertido ao cristianismo, acaba o medo de morrer. Acaba o medo. Quando você vê Paulo vai falar: o morrer para mim
é lucro. O morrer para mim é ganho. Sim. E o viver é Cristo. Então esse cara não tem medo da morte. Eu até uma vez eu pregando, eu fiz uma ilustração como se Paulo estivesse pregando e a morte na porta da igreja dizendo: quando você sair daí eu te pego. Aí eu imagino Paulo pegando o microfone, continuando a sua pregação, dizendo: morte, onde está a tua força? Morte, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória, ou seja, Jesus venceu a morte. Então, o que pode também aí desconstruir a ideia desse medo e de repente causar um despertamento dentro do povo para se apaixonar pelo Apocalipse é você perder o medo de morrer. Sim. Você precisa entender, irmão, que se não for o arrebatamento para nos levar até a nossa vitória, que é a vida eterna com Deus, vai ser a morte. Então, ao invés da morte ser a inimiga da igreja, a morte ser a inimiga do crente, a morte pode ser a nossa amiga e a ponte para a gente chegar até a vida eterna. Isso porque se a gente for colocar só sobre esse assunto, a nossa promessa maior não está aqui. Exatamente. Olhando, retornando agora para Moisés, ele passa por uma situação muito próxima disso, porque assim, Moisés, ele tem uma promessa da terra de Canaã, né? Sim. E é uma promessa feita a Abraão há muitos e muitos anos atrás, e vai ser concluída exatamente em Moisés, porque concluída mesmo é em Josué, Sim. né? Mas ela é pré-concluída em Moisés, porém Moisés não entra. Só que alguém tem dúvida que Moisés vai pro céu? Misericórdia. Então assim, é melhor Canaã ou é melhor a Nova Jerusalém? A terra ver- prometida que ele entrou, né? Então vamos concluir que o quê? E o que levou ele à Nova Jerusalém? A morte. A morte. Exato. Então a morte foi amiga, não foi inimiga. Exato. Então ela acaba o sofrimento, né? O Felipe falou uma coisa interessante aqui também, e eu quero pontuar. Ele disse que uma dificuldade também que as pessoas têm ao lerem, né, o livro de Apocalipse é a questão da interpretação, né? Da linguagem, né? Isso. Então, também é um fator muito Sim. importante para as pessoas não lerem. Ah, pastor, mas tem mulher e dragão. Tem cordeiro com Tem- 7 chifres Tem e 7 besta, olhos. tem a besta, né? Quem que é? Qual que é a interpretação? Então, assim, também, só falando pro Felipe, também é uma coisa muito importante. Tem que ser ressaltada um comentário bem importante, porque a interpretação dele não é fácil. Sim. A interpretação dele ela requer muito esforço. E hoje as pessoas elas não querem ter esse esforço, né? Ao ler a palavra de Deus. Se o pastor Jonas quer concluir a parte dele. Eu ia falar sobre isso também, na questão da interpretação, e eu queria finalizar a primeira parte na questão do medo com uma frase. A frase é: na verdade, quem entendeu que após a morte para o cristão é muito melhor do que esse mundo, ama o livro do Apocalipse. Com certeza. Então, o que pode despertar o amor pelo livro do Apocalipse é você entender que a tua vitória não está aqui. Por mais que você vai na igreja e o pregador prega, você vai receber hoje a tua vitória, você precisa aprender a separar, como o pastor Fernando falou, do que é vitória aqui na terra, só que nada vai substituir aquilo que está preparado para você nas mansões celestiais. Ele acabou de dizer, Moisés ele não desfruta de uma promessa que foi feita na terra, mas a maior promessa Moisés desfruta, Que era boa, né? que era muito melhor, insubstituível no caso. Nenhuma promessa aqui na terra vai ser melhor ou maior do que a promessa das mansões celestiais. Então, o outro motivo, Felipe antecedeu, na questão da interpretação. Eu quero finalizar até deixando aqui alguns temas que eu dividi, de repente é mais fácil para você interpretar, você sabendo dividir no livro de Apocalipse em cada tema. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3 vai ser o prólogo, as cartas para as 7 igrejas e Cristo no meio dos 7 cardeais. Então, o prólogo e as cartas é o que a gente vai estudar na escola dominical. Se a gente pegar, esse é o primeiro tema, se a gente pegar o segundo tema do livro de Apocalipse, do capítulo 4 ao capítulo 7, vai falar sobre os 7 selos e o início da série das visões celestiais, que aí também já se torna um pouco mais dificuldade, como o Gui falou, é um cordeiro com 7 chifres e tudo. Então, para a gente entender, vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça também, mas que é uma dica. Procura encontro com Deus mais próxima da sua casa e vai para a escola dominical, que aqui a gente Toma esse merchan. a gente sofre junto com você para interpretar o texto. E aqui, só para poder trazer uma coisa importante, o Felipe fez uma pergunta aqui,
essa pergunta que eu não vou responder pra ele vir domingo às 9 da manhã. Porque assim, ele perguntou assim, ó, Jesus quando morreu, pegou a chave do inferno? Eu te respondo domingo, 9 horas da manhã. Então você vem, participa da aula e depois eu respondo pra você. Já marca no despertador, Felipe. Então, do capítulo 4 ao 7, os 7 selos. Do capítulo 8 ao 11, as 7 trombetas. Então, a gente tem muita dúvida sobre isso. Então, às vezes não sabe por onde começar e por onde terminar. Então, se você quer aprender e se aprofundar um pouco mais sobre as 7 trombetas, você vai ler Apocalipse do capítulo 8 ao 11, que você vai ter a resposta. Do capítulo 12 ao 14, é o nascimento de Cristo, que é uma linguagem figurativa, e o dragão perseguidor, a mulher e o dragão. Muita gente tem dúvida sobre isso também. De repente, irmão, você pega essa divisão de temas, você estuda na sua casa e você traz pergunta para a escola dominical. Estamos aqui com 3 professores, tem muito mais aí as outras encontros com Deus no todo. Então você leva a sua pergunta e a gente tenta esclarecer, mas tem coisas que só tem resposta lá na glória também. Capítulo 15 e 16, as 7 taças. Do 17 ao 19, a queda da Babilônia e a punição sobre as bestas. E do 20 ao 22, que já é o final, vai falar sobre o reino dos santos e o juízo final, que também inclui as exortações finais e o encerramento do livro. Então, quando você divide em cada tema, de repente se torna, vou falar mais fácil, mas menos difícil, a interpretação do livro do Apocalipse, porque você estuda separando, você estuda em cada tema. Então, nós estamos aqui, a escola dominical trata do primeiro tema do Apocalipse, que são as 7 igrejas. E de repente aí Deus dá uma direção para os escritores e eles escrevem um pouco mais sobre o Apocalipse e a gente aprende. Dito isso, um resumão, vamos embora, né? Depois desse resumo sobre o Apocalipse, a gente já pode terminar a live e ir embora. Eu quero falar que o Apocalipse ele lida muito com o imaginário das pessoas, né? Quem não tem curiosidade para saber como vai ser o fim do mundo, o fim das coisas? Quantos filmes tem de fim do mundo, né? Então, as pessoas têm curiosidade para saber isso. Só que é igual o Fernando falou, né? Precisa de um esforço para interpretar. As coisas estão aqui, as respostas que nós queremos saber, que as pessoas tentam tanto saber. Quantas vezes não passa um ano e fala, ó, no calendário do não sei das quantas, esse é o ano que acaba o mundo. Aí vai lá, passa e não acaba o mundo. Então, aqui tem justamente o calendário do fim. A gente vai falar sobre isso, que Apocalipse ele fala mais sobre Jesus, né? Jesus glorificado, do que uma tabela assim do fim, do que vai acontecer no final. Tem essas informações, mas o foco está em Jesus. E é importante ter essa curiosidade e também ter o esforço de aprender, porque todas as respostas estão aqui. Só voltando a Vivi, um abraço também para Vivi, pro Luciano, toda a família também, ela pediu para colocar a divisão novamente. Dá uma lida rapidinho, por favor. E depois até manda também. Manda também, mas dá uma fala novamente, por favor. Ó, do capítulo 1 ao capítulo 3, o prólogo e as cartas das 7 igrejas, enviadas às 7 igrejas, e Cristo no meio dos 7 cardeais. Do capítulo 4 ao 7, os 7 selos e o início da série das visões celestiais. Do capítulo 8 ao 11, as 7 trombetas. Do capítulo 12 ao 14, o nascimento de Cristo, lembrando que é uma linguagem figurativa, e o dragão perseguidor, a mulher e o dragão. Capítulo 15 e 16, as 7 taças. Capítulo 17 ao 19, a queda da Babilônia e a punição sobre as bestas. Capítulo 20 ao 22, o reino dos santos e o juízo final. Inclui as exortações finais e aí é o encerramento do livro. Vamos lá. Voltando agora para a parte do Gui, falando agora um pouco sobre a parte das igrejas que foram escritas no Apocalipse. Das 7 igrejas, existem 7, né? Não vai dar tempo de falar todos sobre ela, até porque faltaria tempo. A gente vai usar um trimestre. Pra falar. Trimestre, amanhã. Passa 3 meses faltando alguma coisa. Amanhã seria o dia e a gente nem ia conseguir terminar. Mas se fosse para colocar dentro de um ranking, sim, entre a melhor igreja, porque assim, melhor igreja é um termo até ruim de utilizar, mas a igreja em que recebe mais elogios e a igreja mais alinhada. Exato. E a pior, que recebe mais repreensão. O que você pode falar sobre isso? Entre a que está mais próxima da correta, né, da perfeita, né, da mais santa, e a pior. O que você pode falar sobre isso? Eu acho que
aqui nesse ponto é justamente as igrejas que são as mais conhecidas, né? Que é justamente a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Quando a gente vai pregar sobre as igrejas, ou quando a gente vai ouvir pregações sobre as igrejas, normalmente são focadas nessas duas. Em Laodiceia, onde a repreensão é muito grande, e em Filadélfia, onde justamente o elogio é muito grande e a repreensão basicamente não tem para essa igreja. E, além disso, a gente vai estudar muito, porque tem muitos textos interessantes no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse. Então, tanto tem a igreja de Esmirna, por exemplo, que as pessoas não falam muito, mas é uma igreja que não foi repreendida por Cristo. Exato. Tem um contexto muito Ela forte. tem menos importância, né? Exatamente. A gente fala muito sobre Filadélfia, mas Esmirna não foi repreendida por Cristo. Então, se a gente fosse colocar num ranking assim, Filadélfia e Esmirna tá mais ou menos no mesmo ali lugar. Então, a gente coloca Mesma no nosso prateleira, né? Isso, no nosso conhecimento a gente fala que Filadélfia tá acima, né? Às vezes o que acontece também é que a gente às vezes tem mania de só reproduzir o que ouviu. Exato. Então você pega do que você ouviu dali, que essa pessoa que tá falando, ela já ouviu de outra, aí vai passando de geração em geração, e a gente esquece. Então, muito bom pontuar isso aí, que isso aí são tipo de coisas que só dá pra aprender e pontuar quando você estuda e quando você tá na escola dominical. Exatamente. A Tá gente... com um marketing muito bom de escola Isso, dominical, não, ele né? tá com merchan. Vamos contratar Encontro com Deus. Jonas Produções. Contrato. Mas é muito interessante isso. Eu falo porque eu participei já de escola dominical falando sobre as 7 igrejas e foi algo assim que abriu muito a minha mente sobre o conhecimento. Então, Laodiceia, e Jesus ele faz umas coisas que são muito interessantes na hora dele falar. Quando a gente estava estudando, deu pra ver essa comparação que ele faz, tanto do que está acontecendo na cidade com que a realidade da igreja. Por exemplo, Laodiceia, e é algo que a gente vai explorar mais, mas eu vou falar de forma bem rápida aqui. Laodiceia, por exemplo, ela é conhecida como a Porta do Oriente. Então ela era tipo uma pequena Atenas, onde tinha muitos deuses ali pagãos, e era uma cidade que era para ser embaixadora da cultura grega, ou seja, ela era uma porta aberta para essa cultura grega entrar ali, para se instalar, era para ser uma embaixadora da cultura grega. Só que aí o que Jesus fala para essa igreja? Que ele colocou uma porta aberta diante dela. E essa porta aberta não fala sobre a cultura grega, mas fala sobre o evangelho de Jesus. Então Jesus, ele se atenta a falar sobre isso, sobre o que está acontecendo na cidade e o que ele tem de projeto para essa cidade, com outras cidades também são dessa forma. Mas me chama a atenção a igreja de Filadélfia, a igreja de Esmirna no lado positivo, no lado negativo a de Laodiceia, que é a que de fato não recebeu o elogio de Cristo. É uma igreja em que a cidade, a gente falou isso semana passada, né? Era uma cidade de milionários, né? As pessoas que viviam naquela cidade, elas eram de fato milionárias, muito ricas. E por conta disso, a Bíblia fala, né? Sobre essa questão do rico e do pobre, essa comparação. E no caso de Laodiceia foi algo muito ruim para a igreja. Para uma igreja que acabou se corrompendo por conta disso e por achar que era uma igreja boa também. Aí já no caso de Filadélfia, ele fala que é uma igreja que tem pouca força. Se a gente for estudar, por exemplo, essa pouca força fala de ter poucos membros mesmo. Uma igreja que tinha uma comunidade pequena, mas que mesmo na sua pouca força foi fiel, porque essas igrejas foram perseguidas. Aí você olha para Filadélfia e Esmirna. Esmirna era uma igreja que tinha muitas pessoas pobres e escravas. Então pessoas que estavam literalmente à margem da sociedade, pessoas que eram completamente assim, colocada de lado. Só que a cidade de Esmirna era uma cidade muito rica. Se você for estudar, por exemplo, lá tinha um campeonato em que você ganhava uma coroa de louros, né? Que é aquela que você vê, sabe, na moeda de R$1, por exemplo. Aquela coroa você ganhava, era de campeonato de esportes. Aí o que ele fala que ele vai dar para essa igreja? A coroa da vida. Então é muito interessante ver como essas igrejas sofreram e que foram elogiadas por Cristo. E só fazendo um adendo essa parte de rico e pobre, porque Esmirna você falou que é pobre. Pobre, bem pobre. Só que Jesus Chama ela de rica. Você é pobre financeiramente, mas pra mim você é rica. Porque pra mim riqueza não tem a ver com dinheiro. Exatamente. Porque pra mim riqueza não tem a ver com conta bancária. Porque pra mim riqueza não tem a ver com quanto você tem na conta nem no bolso. Até porque a Bíblia fala que Pedro e João estão subindo no templo. Ele falou assim, ó, não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Ele estava falando, eu tô liso. No português bem claro cearense. Eu tô liso.
Mas se tem uma coisa aqui que te interessa é Jesus, e eu tenho aqui para te entregar, né? Exatamente. E Aí a linguagem que Jesus está usando aí também, que só cortando, é a questão de tipo assim, por exemplo, Laodiceia, a carta vem repreendendo, vocês dizem que são ricos, mas eu vim dizer que vocês são pobre, cego e nu. Então a ideia de Jesus é o que? Vocês estão dizendo que são ricos, mas são ricos por fora. Só que a riqueza que eu vim falar é de dentro, e olhando de dentro para vocês, vocês estão pobre, cego e nu. Agora quando se olha para Esmirna é pobre por fora, mas é rica por dentro. Sim, o estado de Esmirna é algo que assim é comovente. A gente olha para hoje, pra gente, e é muito fácil ser crente, né? É moda hoje ser crente, é basicamente um hobby você virar cristão. Nos dias de hoje, com a internet, com tudo que tem avançado. Só que naquela época não era. Existia uma perseguição muito grande, igual foi falado. Os imperadores romanos começaram a fazer uma pressão muito grande no povo, matando mesmo. Tinha forma de matar, de colocar de fato numa luminária ali o crente e tacar fogo. Então era algo que era muito doloroso para esses crentes. Só que aí você olha para outras igrejas como Laodiceia e a igreja de Sardes, por exemplo, e essas igrejas não sofriam com perseguição. Então as igrejas que tinham pouca força, as igrejas que eram pobres, igrejas feitas por escravos. Filadélfia também era uma igreja que era feita por escravos. Esmirna era uma igreja que era feita por escravos e pobres e que era salteada. A Bíblia fala da pobreza dela, era uma pobreza que você não tinha condição de comprar nem o necessário para a sobrevivência. Mas Jesus está chamando essa igreja de rica. Enquanto as igrejas ricas, por exemplo, de Laodiceia e de Sardes, para uma ele chama de pobre, para outra ele chama de morta. Então, se eu fosse colocar num ranking, seria justamente Filadélfia e Esmirna, e a atenção para isso é justamente para olhar para o que essas igrejas não têm de dinheiro, mas o que elas têm de fidelidade a Jesus, mesmo no pouco. É justamente o que ele fala para Filadélfia: vocês foram fiéis no pouco. E Esmirna foi fiel no nada, vamos dizer assim, porque estava muito lá embaixo mesmo. Enquanto Laodiceia e Sardes tinham diversos recursos para, por exemplo, florescer e plantar igrejas, para crescer cada vez mais, para fazer prosperar o evangelho e crescer, mas eles não usaram essas ferramentas. E essas ferramentas, na verdade, foi o que derrubou eles, foram o que afastaram eles de Cristo, levando até a morte e levando até Jesus, morte da igreja, né, morte espiritual, né? Era uma igreja que Jesus fala que eles se achavam vivos, né, mas que na verdade eles estavam mortos. E assim como Laodiceia se achava que era boa, na verdade ela estava pobre, miserável, cega e nu. Então quando a gente acha que a gente está bom, na verdade a gente tem que abrir o olho e olhar com atenção. Então é justamente Laodiceia e Sardes lá embaixo e Filadélfia e Esmirna lá em cima. É porque se você for ver dentro do que o apóstolo Paulo também fala, ele fala assim, que quando eu penso que eu tô fraco, eu tô forte. Quando eu penso que eu tô forte aí, que eu tô fraco, é uma referência exatamente a isso, né? É a referência ao quê? A dependência de Jesus. É a mesma coisa, eu não vou entrar muito nesse tema, porque é um tema muito pano para manga, mas muito só dar uma pincelada, aquela relação. Ah, pastor, aquela parte do rico entrar no reino dos céus, o camelo passar pelo fundo de agulha, lá em Israel tem uma parte, né, que passa o camelo, enfim, eu não quero dar nesse mérito, mas a ideia de Jesus ali é exatamente a dificuldade de alguém que tenha bens financeiros ter confiança em Jesus e não nos seus bens financeiros. Exato. É isso que Jesus está querendo dizer, é que a dificuldade de quem tem confiar naquilo que tem. Trata de prioridade, porque a síndrome do jovem rico. Síndrome do jovem rico, ele chega e fala assim, ó, mestre, o que farei para dar a vida eterna? Jesus fala, tu conheces os mandamentos. E ele cita os mandamentos. Jesus fala, faz isso e viverá. Sim. Aí ele fala assim, ó, não, mas eu já faço isso desde a minha mocidade. Na verdade, Jesus já tinha dado a resposta para ele e agora o jovem rico está querendo esticar chiclete. Jesus fala, tá bom, então vende tudo quanto tem e dá aos pobres. A verdade ali, eu ministrei a oferta na igreja domingo sobre esse tema. O que Jesus queria ali não era que ele deixasse a riqueza dele, que era fruto do seu próprio trabalho, que ele trabalhou a vida toda para ter, e simplesmente desse aos pobres. Mas Jesus, eu imagino que Jesus queria fazer um paralelo com o que ele fez com Abraão. Abraão, dá o seu filho. Deus deixa Abraão subir um monte, preparar tudo, na hora de matar. Deus fala, não era isso que eu queria. Sim. Eu queria era prioridade. O problema é que você colocou o seu filho acima de mim. E eu só queria dizer para você que eu tenho que estar acima do teu filho. Porque eu vou te dar uma descendência como as estrelas do céu e a areia do mar.
Então imagina se um filho você coloca acima de mim, como é que eu vou entregar a descendência para você? A história fala que ele deixou de edificar altar, né? Exatamente. Ele deixou de edificar altar por causa de Isaac. Então é muito importante, porque assim, quando eu falo sobre bens financeiros, foi bem pontuado pelo Jonas, não é só bem financeiro que fala sobre tirar sua prioridade. Tem pessoa que perde prioridade com muita coisa. Exato. É filho, esposa, emprego, né? Gente com carro que coloca o carro acima de Deus. Exato. Se alguém fala de Deus e blasfema do lado Exato. dela, não tem problema não. Mas se falar que o meu carro é ruim, a cor dele é feia, Vamos deixar isso aí em o off. problema é muito grande. Vamos deixar essa parte em Um negócio que me chama a atenção é justamente essa da perseguição, né? Por que as igrejas mais pobres estão sendo perseguidas e as igrejas que têm mais poder não estão sendo perseguidas? É justamente por conta dessa morte espiritual. O diabo vai perseguir quem está morto? Não vai. Ele vai perseguir quem está dando prejuízo pro inferno. Então, mesmo na pouca força, certeza. aquelas igrejas estavam dando prejuízo lá embaixo, né? Então, o sinal de alerta tem que estar ligado justamente para essa perseguição. Na verdade, não é um sinal de que Jesus não está com você. Na verdade, a perseguição é um sinal de que você está no caminho certo. Exato. Que se está tendo perseguição, se está tendo afronta, é justamente por conta do caminho que você está seguindo. A igreja de Sardes, por exemplo, a cidade, ela era muito fortificada e muito orgulhosa, se achava muito. Ela ficava no alto de um monte e ela se gabava de não ser... ninguém chegava até a cidade, não conseguia invadir, não fazia nada. Até que foi lá um rei e ele teve a brilhante estratégia de ir à noite, em que a cidade já não era tão orgulhosa que não tinha defesa, então eles nem prepararam defesa à noite, foi lá e invadiu a cidade à noite. Aí Jesus fala o que para essa cidade? Vigia, senão virei como ladrão à noite. Então é justamente esse vigiar de uma igreja que está morta, de uma igreja que não está preocupada com nada, que está relaxada, que é o caso da igreja de Sardes e possivelmente da de Laodiceia. E Jesus está falando, né? Vigia, senão eu vou vir como ladrão à noite. Então não vai ser o diabo que vai perseguir, né? Vai ser Jesus que vai vir como ladrão. E fazendo um adendo e já partindo para a pergunta que eu vou fazer pro Jonas, também tem um ponto muito importante, porque, por exemplo, a igreja de Éfeso, ela não parou de fazer. Exato. Éfeso pregava, Éfeso evangelizava, Éfeso fazia tudo que era para fazer, só que ela tinha perdido o amor. Então assim, adianta, por exemplo, estar aqui, ser um podcast abençoado aqui, Sim, com certeza. e não tiver amor? Não adianta. Não dá certo. Adianta pregar palavras bonitas e não tiver amor? Não adianta. Então assim, cada uma recebe uma correção especial daquilo que está com dificuldade para fazer. E só fazendo um paralelo também, a referência que Jesus está utilizando também é para correção, não é para condenação. Isso. Então, quando você, por exemplo, as pessoas hoje, elas têm dificuldade de receber correção. Você corrige as pessoas hoje, elas acham que você quer o mal delas. E muito pelo contrário, você quer o crescimento delas. Toda correção, ela apresenta um problema, só que também apresenta a solução. Sim. Como o pastor Fernando falou sobre a igreja de Éfeso, o que é que a carta diz? Tenho contra ti que deixastes o primeiro amor. Já teve, né? E já teve, então não está dizendo que não é que não ama mais, mas Deus está falando de intensidade. É que do jeito que tá não tá bom, eu quero que volte a intensidade que tinha lá atrás. Sim. Só que aí Deus corrige, apresenta o problema. Qual é o problema? Deixou o primeiro amor. Só que aí o texto diz assim, ó, mas volta às primeiras obras. Então a correção te apresenta um problema, mas também te apresenta uma solução. A liderança vem corrigir o liderado, ela vem corrigir, apresenta o problema e apresenta a solução. O problema é que as pessoas estão vivendo um momento tão difícil, isso se torna até difícil também para a liderança, que quando você vai corrigir, como você falou, quer o meu mal, não quer me ver bem, tá me condenando, me apontando, dá minha bênção. É interessante esse negócio que vocês estão falando, justamente por conta... Laodiceia me chama muito a atenção, essa questão. Jesus fala para essa igreja assim, ó, aconselho-te comprar de mim ouro. Então uma igreja que era rica, e Jesus está falando que aconselha ela a comprar dele o ouro. Qual que é o sentido disso?
Porque o ouro que Jesus tem aqui é completamente diferente do que eles têm. Né? Então o que eles precisavam estava em Cristo. E mesmo para essa igreja e para todas as igrejas, foi o que o Fernando falou, a correção tem um propósito, né? E qual que é o propósito? É justamente a mudança. E no final de todas as cartas tem uma promessa final. Então, justamente, a correção de Cristo é para que você possa melhorar, para que Exato. você possa alcançar a promessa. E agora, voltando pro Jonas, falando sobre essa parte de igreja aprovada, né, por Cristo. A igreja aprovada por Cristo é uma igreja que, assim, ela tem muitas coisas para se vencer. E se fosse para destacar, como que você poderia dizer, pastor Jonas, que uma igreja consegue ser aprovada por Cristo? Qual seria o pilar dessa igreja para que essa igreja possa parecer o mais próximo possível da igreja de Filadélfia e também de Esmirna? Eu quero usar aqui um paralelo tanto para mostrar como ser aprovado, o que eu preciso fazer para ser aprovado como igreja e também o que eu não posso fazer para que eu seja aprovado e para que eu não seja reprovado. Um exemplo disso é, como o diácono Guilherme bem pontuou, que a igreja de Esmirna também não recebe correção, então ela está alinhada, mas eu quero usar como exemplo os dois ápices, né? Tanto o de altura quanto o que está mais abaixo, que é a Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia, por exemplo, o Senhor fala que conhece as obras. Então, para ser uma igreja aprovada por Cristo, precisa ter obras, né? Eu conheço as tuas obras, então traz a ideia de que a igreja estava trabalhando, a igreja estava em movimento, trazendo para o dia de hoje uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que evangeliza, uma igreja que faz trabalho social. Então isso aí pode estar relacionado a obras que também Esmirna também tinha, também começa falando sobre tudo isso. Conheço as tuas obras, não que Laodiceia comece de uma forma diferente, também começa dizendo conheço as tuas obras, só que as obras eram ruins. E Deus fala assim: diante de ti eu coloquei uma porta aberta. Então, se é Deus que está falando, eu coloquei uma porta aberta, traz a ideia de controle. Exato. Então é uma igreja que Deus está no controle. Ele está abrindo a porta, Ele está fechando a porta. Se eu abro a porta é porque eu tenho a chave. Exatamente. Então eu sou o dono do ambiente, eu domino o ambiente, então eu controlo a entrada e a saída. Então também um ponto muito importante para uma igreja ser aprovada por Cristo é uma igreja onde Deus controla a entrada e Deus controla a saída dessa igreja. Como já foi bem pontuado também, é uma igreja fraca. E parece contraditório, porque o ponto positivo da igreja de Filadélfia é ser fraca. É ser fraca. Então, ser fraco é um ponto positivo, porque é aquilo que o pastor Fernando até falou. Quando eu sou fraco, eu reconheço que eu sou dependente. Eu dependo. O mal do crente, nós como igreja de Cristo, é quando a gente se acha forte demais, que é aquilo que a gente falou na terça passada aqui sobre Sansão. Então, se Sansão aqui tivesse, como usar ele de exemplo, provavelmente ele não seria um cristão aprovado por Cristo, porque se achou forte demais e já não tem mais dependência. Então, toda vez que eu reconheço que eu sou fraco, é porque eu necessito da força que não vem de mim, mas que vem do Senhor. Exato. Então, a carta continua dizendo: guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Então, guardar a palavra, né? Como igreja de Cristo, nós precisamos guardar a palavra de Deus. É a nossa regra de fé, é a nossa bússola, é a receita para a vida, é tudo que nós precisamos estar dentro da palavra de Deus. Então, são alguns pontos para ser aprovado por Deus. Eu finalizo dizendo também sobre a igreja de Laodiceia, né? Que é uma igreja, podemos dizer, reprovada por Deus. Então, o que nós não podemos fazer para ser aprovado por Deus está lá. Então a Bíblia ela é completa. O que eu preciso fazer para ser aprovado e o que eu preciso não fazer também para ser aprovado. Se eu fizer, certamente eu serei reprovado. O termo bem famoso sobre a igreja de Laodiceia que o Senhor usa é que ela não é fria e nem quente. Exato. Então, justamente sobre isso aqui, nós somos na Encontro com Deus uma igreja quente, né? Pentecostal, acreditamos no fogo. E não estamos aqui para criticar quem é frio.
A questão da crítica que não é nossa, mas da palavra de Deus e que vem do céu, é quem é morno. Exatamente. Então, o que está deixando bem claro na linguagem figurada que o Senhor fala para a igreja de Laodiceia aqui, é que o problema não está em ser frio e nem quente. Porque tem muitas igrejas aí que não são pentecostais, mas guardam a palavra, pessoas de boa índole, bom testemunho, grandes líderes da igreja que não se envolvem em escândalo. Então a questão não é ser quente nem frio, mas a questão é ser morno. Quando a gente vai estudar sobre isso, provavelmente os meninos também já conhecem sobre isso, mas é uma curiosidade bem legal aí para as pessoas que estão assistindo. A cidade de Laodiceia, ela não tinha abastecimento de água própria. Então ela dependia, vamos supor, de uma ajuda vizinha de cidades para que pudesse ter o abastecimento de água. Era uma cidade que se considerava, e a igreja de Laodiceia, rica, mas a verdade é que eles não tinham fonte de água própria. Então eles dependiam de água ser canalizada de duas fontes, das montanhas frias de Colosso e das águas terapêuticas das fontes de águas quentes de Herápolis. Então agora imagina, de um lado eles recebem água fria, de outro eles recebem água quente. Laodiceia está embaixo. Então o Senhor aqui vai usar uma linguagem figurativa. É por isso que para a gente interpretar a mensagem do livro do Apocalipse, o livro das Revelações, nós precisamos entender essa questão da linguagem figurativa, como o Gui usou aqui de várias formas, de que o Senhor estava usando de linguagem figurativa para que o povo entendesse mais claro. Então, quando Deus fala assim, vocês não são frio nem quente, mas são morto, e vomitar-te-ei da minha boca, Jesus estava usando, de repente para nós é uma mensagem difícil de ser interpretada, mas para o povo na época foi muito claro. Foi muito clara a forma que Deus falou, porque era o que o povo vivia literalmente. De um lado recebia água fria, de outro recebia água quente. Quando a água chegava em Laodiceia, no poço, a água chegava morna. O que é que acontecia? Os animais iam tomar essa água, os viajantes que estavam passando, usando de turismo a cidade, passando por ela, quando ia tomar a água morna, agora eles começavam a ter ânsia de vômito, por conta da mistura da água, do frio e do quente. Então, um ponto para me encerrar a minha resposta nessa questão de o que eu não fazer para ser uma igreja aprovada, ou o que eu não devo fazer para não ser reprovado por Deus, eu não devo aceitar a mistura como igreja. Então, se a gente trouxer para o nosso dia, a gente tem mais tempo para falar sobre isso, mas muitas igrejas aceitaram a mistura. Miscigenação. E o que Deus está falando a igreja que aceitou a mistura, ela vai ser vomitada, ela vai ser reprovada. Então foi usado vários pontos aqui do que eu preciso fazer para ser aprovado, mas o que eu não posso fazer de maneira nenhuma, usando Laodiceia como exemplo, é aceitar a mistura. Pastor, seja mais claro, não deixar o mundo entrar dentro da igreja. A igreja ainda precisa ser pura, a igreja ainda precisa defender as suas ideologias, a igreja precisa defender os seus princípios e os seus princípios dentro da palavra de Deus. A gente vai partindo para o final. Eu quero deixar um abraço aí para todos que participaram. Não sei se o Gui quer falar alguma coisa mais sobre isso, a parte. Ou tá tranquilo? Não, é só... Assim, a gente vai se aprofundar muito, né? Isso aqui é só uma palhinha, né? A gente falou de alguns problemas, né? Mas tem tanto doutrina, problemas de doutrina, de falsos profetas, de aceitação de algumas coisas que não deveriam, de coisas do mundo, mistura, como o Jonas falou. E no final das contas, muitas dessas igrejas, elas sofreram um destino triste por conta de não obedecer aquilo que Cristo ordenou. Então, algumas foram fiéis até o fim, mas algumas não deram a atenção necessária. Então, a gente vai explorar muito isso na revista. Foi realmente só uma palhinha daquilo que a gente tem para ensinar. Glória a Deus. Então, eu quero glorificar a Deus por cada um de vocês que participou. Deus abençoe a vida de vocês. Deus possa abençoar cada um de vocês que participou até o final. Aqueles que iniciaram, aqueles que estiveram aqui presentes. Quero louvar a Deus pela vida, principalmente da nossa liderança, né? Pastor Júnior, pastora Sinete, estiverem vendo aí, um abraço. Quero louvar a Deus pela vida de vocês, pela liderança, porque se não fosse eles aqui, o apoio, o incentivo, nada disso seria possível e nada disso estaria acontecendo, né? Sim. Louvar a Deus, mas louvar muito a vida deles em nome do Senhor Jesus. E cada um que participou, Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. Espero que você tenha
recebido um recado do céu para a sua vida. Espero que você tenha recebido uma palhinha, que nem o Gui falou, né? Uma palhinha do que vai acontecer, do que pode acontecer, do que pode não, do que vai acontecer muito melhor nesses próximos 3 meses de escola bíblica dominical. E deixo o pastor Jonas para fazer também os seus agradecimentos. E já que já me falaram que eu estou puxando sardinha para a escola dominical aqui, né, tô fazendo marketing, a ideia desse tema no podcast, né? A gente perguntou, mas por que esse tema se vai ser falado na escola dominical? Justamente para aguçar pessoas que não faz parte a se interessar pelo assunto e vir. Despertar né? curiosidade, né? Despertar a curiosidade. Então, essa live também vai ficar salva aí no Instagram. Se você quiser enviar para depois, para outras pessoas, vai estar no canal do YouTube também, o canal oficial da Igreja Encontro com Deus. Você pode se inscrever lá também, ligar o sininho para receber as notificações. Mas você pode compartilhar para outras pessoas. Esse vídeo vai ficar salvo, essa live. Então vem para a escola dominical, domingo, 9 horas da manhã. Você vai aprender muito, pode ter certeza. A gente pode contemplar pessoas que estão sendo transformadas. E a escola dominical tem sido muito importante para isso. Porque é aquele algo a mais. É quando você vem nos cultos, mas a escola dominical ela não é regra para obreiro da igreja. Para ser obreiro da Encontro com Deus, não tem regra, é obrigado a vir para a escola dominical. A escola dominical é o extra que você decide fazer e você também recebe de forma extra. Então, quero agradecer a todos que ficaram. O pessoal do Madalena, um abraço. Tamo junto. Pastor Fernando, um abraço. Diácono Guilherme, Pastor Júnior, Pastora Sinete, um abraço para vocês também. Daniel, Deus abençoe sua vida que está aqui cuidando de tudo. O Pastor Guilherme está aqui com a gente. Deus abençoe vocês. Diácono Guilherme também, por favor. Glória a Deus. Eu agradeço também a nossa liderança por essa oportunidade. Óbvio também de dar... Eles deram muita autonomia para que a gente pudesse fazer o projeto, né? Então, a gente acabou fazendo conforme, obviamente, dentro das regras da igreja, dentro de tudo aquilo que a igreja acredita, mas eu fico muito feliz com a evolução de fato. É igual eu falei no começo, né? Foi uma evolução incrível, assim, e que tende a melhorar cada vez mais. Agradeço eles pelo apoio, agradeço a todo mundo que assistiu e todo mundo que tem botado fé na gente, vamos dizer assim, para continuar apoiando esse projeto. E a gente está aqui mais uma vez nesse podcast também é algo maravilhoso, não só da revista, mas daquilo que a gente está tendo nessa mesa é algo maravilhoso. Igual eu falei da outra vez, estou aqui com amigos, então tudo isso se torna mais fácil. E agradecer ao Daniel, montou uma estrutura aqui maravilhosa, pastor Guilherme que está assistindo, e foi uma honra participar hoje, que tenham próximas oportunidades para a gente falar de outros temas também. Vai ser importante, acredito que vamos ficar mantendo de terça-feira, já fica um recado para aquele que está participando. Vamos tentar sempre manter as terças-feiras esse mesmo horário, com alguns convidados. O pastor Jonas e o Diácono Guilherme vão sempre estar participando aqui. Semana que vem acredito que vão ser outras pessoas, mas tudo vai ser para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Quero mais uma vez glorificar Deus pela vida do Daniel. Deus abençoe sua vida. Fique envergonhado quando eu falo o nome dele, mas Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Pastor Guilherme também que ficou aqui, Deus abençoe. Também vai participar com a gente. Tem muito conteúdo, graças a Deus. E é uma bênção em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.